E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, está Tavares Moreira, economista, antigo governador do Banco de Portugal e convidado habitual desta edição à quinta-feira. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como acabámos de ouvir e foi divulgado ontem pelo INE, o desemprego atingiu 11,1% no último trimestre de 2010, a julgar pela probabilidade cada vez maior de recessão económica, até já admitida pelo governador do Banco de Portugal. É expectável que o desemprego venha a aumentar? Com certeza. Aliás, Mas para valores até muito acima dos 11,1%? Repara que o aumento do desemprego em 2010 se verificou num ano em que o produto cresceu 1,4% e o Governo na semana passada até fez, enfim, algum festejo com esse crescimento do PIB de 1,4%. Bom, em 2011, com a quebra quase inevitável do produto, é óbvio, e sobretudo ditado pela quebra da procura interna, é evidente que vamos ter subida de desemprego. Eu admito perfeitamente como possível e até como provável que até ao fim do ano o desemprego ultrapassa a casa dos 12% e se aproxima dos 13% da população ativa. E, portanto, são valores históricos, são valores recordes históricos, portanto, mas que resultam desta circunstância da economia estar sem outros mecanismos de ajustamento. Portanto, não, como sabe, perdemos a possibilidade de ajustar a taxa de câmbio, perdemos a possibilidade de ajustar a taxa de juros e, portanto, os mecanismos de ajustamento são outros e, infelizmente, o desemprego é hoje um mecanismo de ajustamento de correção dos desequilíbrios da economia. Portanto, vai continuar a aumentar. É inevitável continuar a aumentar. Não é época de cortes ilusões. Com a necessidade de redução da despesa do Estado, necessidade também de reduzir o investimento. Como é que se criam postos de trabalho? Hoje, o Governo ter objetivos em matéria de desemprego parece-me até um pouco patético e caricato quase, porque o Governo não pode fazer nada para contrariar isto. Aliás, o que está a fazer é exatamente aumentar o desemprego. As medidas que o Governo está a tomar vão ter como consequência, embora não deseje isso diretamente, penso eu, mas vão ter como consequência um aumento do desemprego. Porque o Governo já não pode, nem outras entidades públicas podem, evidentemente, criar empregos, praticamente. Não há possibilidade de admitir novos funcionários públicos, a não ser em casos muito pontuais e muito excepcionais. E, portanto, os desempregos que no setor privado vão aumentar inevitavelmente, inexoravelmente, não têm qualquer contrapartida do lado do setor público. Portanto, a taxa de desemprego vai forçosamente subir. E olhando mais em detalhe para as características da taxa de desemprego, há vários dados preocupantes. Quase metade desta taxa de 11,1% são jovens, com menos de 35 anos, e muitos deles altamente qualificados, outros que têm trabalho, estão em situações precárias. Como é que num curto espaço de tempo ou médio se consegue reverter esta situação? É impossível. Não se reverte, pura e simplesmente não se reverte, pelo contrário, agrava-se. Esse é um dos aspectos que me recordo de lhe ter referido aqui há tempos numa das nossas conversas. A persistência de um elevado desemprego e de um desemprego que tem características agora cada vez mais de longa duração, conjugado com a quebra sistemática do investimento que se tem verificado desde há 4 ou 5 anos esta parte, tem como consequência, também inexorável, uma perda da capacidade de crescimento potencial da economia e, portanto, isso restringe cada vez mais esses fatores combinados, portanto, o fator desemprego, de longa duração nomeadamente, e o fator comportamento negativo do investimento que se tem verificado sucessivamente ao longo dos últimos anos, restringem a capacidade de crescimento da economia. Portanto, a economia portuguesa, para além de outros fatores, por estes, vai continuar muito anémica nos próximos anos. Não é? Há também um fator quase emotivo ou psicológico, que é o facto de 107 mil pessoas, por isso simplesmente, desistiram de procurar trabalho, sendo que destas, pelo menos 33 mil, segundo o INE, não o fizeram porque estão desencorajadas. Ora, como é que se consegue dar alguma motivação a estas pessoas mediante uma taxa de desemprego a continuar a subir? Não vejo qualquer possibilidade. Portanto, infelizmente, eu devo dizer, porque além do aspecto económico, há aqui um aspecto social que é complexo, como compreendo, não é? Portanto, as pessoas estão numa situação social muito precária. A maior parte delas provavelmente vão ser empurradas para a imigração, não há outra possibilidade. Não é? Hoje, de resto, está-se a verificar isso. Infelizmente, sobretudo em pessoas qualificadas, jovens qualificados. Portanto, são pessoas nas quais o país investiu muito, porque muitas dessas pessoas vêm de setores de ensino que foram fortemente subsidiados pelo Estado e, portanto, nós estamos a pagar para que essas pessoas sejam formadas, ganhem, portanto, qualificações e depois vão para fora, para outros países utilizarem esse investimento que nós tivemos a fazer e, portanto, é também um dado negativo. Tem a ver com isso, portanto, afeta depois o crescimento potencial da economia portuguesa. Portanto, nós estamos a exportar um capital humano
precioso, que seria precioso para o nosso crescimento nos próximos anos. E que muitas vezes esse Vamos capital humano perdê-lo. não regressa. Vamos perder esse capital humano. Oh, evidente que não regressam, portanto vão para outros países, onde têm outras oportunidades, onde têm outras possibilidades de trabalho. Evidentemente que é uma situação penosa, porque a imigração é sempre uma opção com um caráter de penosidade, mas não há alternativa. Neste momento não há alternativa. Olhando para os setores mais afetados pela destruição de emprego, tem sido o setor da agricultura e pesca, depois de indústria, construção e energia. Apenas o setor dos serviços, segundo o INE, não sofreu grandes alterações em termos de quebra. Estamos aqui a notar uma alteração na base da economia portuguesa. Somos cada vez mais uma economia baseada no setor dos serviços e cada vez menos na construção e indústria. Isso é uma tendência natural. De resto, como sabe, temos vindo a assistir a uma sucessão muito elevada de encerramento de unidades da indústria transformadora, portanto, são empregos que se perdem nos setores secundários. A questão dos serviços, eu tenho algumas dúvidas sobre essas estatísticas, porque ao mesmo tempo dizem, por exemplo, que a região mais afetada é o Algarve, pelo desemprego, mas o Algarve trata-se tipicamente do setor dos serviços. E do turismo. E, portanto, pois é, os serviços, e, portanto, estou a ver com alguma dificuldade a conjugação destas informações. Não sei até que ponto é que há aí, a não ser que ainda haja a possibilidade, evidentemente, de admitir algumas pessoas em serviços públicos, mas não percebo muito bem esta constatação de que no setor dos serviços há estabilidade no emprego. As informações, evidentemente, de tipo anedótico que eu tenho, é que, por exemplo, neste momento no Algarve tem vindo a encerrar em grande número, por exemplo, restaurantes e cafés e bares e não sei o quê. Os hotéis, evidentemente, nesta altura não empregam pessoas, pelo contrário, têm os seus trabalhadores temporários desocupados. Muitos estão a funcionar a preço de saldo, o que significa que têm menos receitas também. também. Eu percebo que no Algarve, de facto, a taxa de desemprego seja a mais alta nesta altura, por força até de fatores de natureza sazonal, mas tenho dificuldade em compatibilizar essa informação depois com esta estabilidade nos setores de serviços, porque esse desemprego no Algarve, em especial, mas também noutras regiões do país, afeta sobretudo o setor dos serviços. Do ponto de vista social, mais de 60% dos desempregados não têm direito a subsídio, ou seja, poderemos estar também a empurrar mais pessoas para situações de pobreza ou pelo menos para perto deste limiar? Parece que sim, portanto, evidentemente, o facto das pessoas perderem o emprego e depois não terem direito a subsídio, até porque já são situações de desemprego muito longas, acaba por criar aí situações de precariedade social manifestas e, enfim, há inúmeros testemunhos de que isso se está a verificar um pouco por todo o país. É uma situação dolorosa, mas, como digo, do ponto de vista económico, não há saída para isto neste momento. E nos próximos anos, seguramente que também não há. Portanto, vamos ter que pagar, estamos a pagar uma fatura pesadíssima, que vai ser cada vez mais pesada, dos erros de política económica acumulados nos últimos anos, em especial desde o momento em que entramos no euro. Já discutimos isso, mas agora é tarde para corrigir. Portanto, são erros acumulados. Agora vamos ter que pagar a fatura, nada a fazer. Tavares Moreira, já voltamos a falar um pouco mais à frente sobre os desafios da dívida pública.